Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 21 de janeiro, é destaque na edição de hoje, aqui do Jornal de Blumenau. Pela primeira vez, embaixador da Itália no Brasil visita Blumenau. Pesquisa do Procon aponta grande diferença de preços em produtos do material escolar na cidade. Santa Catarina pode ganhar até 1.100.000 novos eleitores nas eleições deste ano. Férias no Parque leva esporte e lazer gratuitos para crianças e famílias do município. Esses e outros destaques agora, aqui no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A umidade do ar deve diminuir nos próximos dias na região, provocando nova alteração no tempo. Amanhã, o céu ainda segue mais encoberto, com chances de chuva fraca e isolada durante o dia. A temperatura varia entre 17 e 26 graus. Na sexta-feira, o transporte de umidade perde intensidade, permitindo períodos mais longos de sol entre nuvens. Mesmo assim, ainda pode ocorrer chuvisco isolado no fim do dia. As temperaturas devem apresentar leve elevação. Já no fim de semana, entre sábado e domingo, o tempo segue com predomínio de sol e variação de nuvens. As temperaturas ficam mais elevadas e as tardes devem ter sensação de abafamento. Durante as madrugadas e no fim das noites, não se descarta a ocorrência de chuvisco isolado. O Procon de Blumenau divulgou uma pesquisa de preço de material escolar realizada nesse mês de janeiro. Ao todo, 27 itens foram comparados em 9 estabelecimentos da cidade, com o objetivo de ajudar as famílias a economizar antes da volta às aulas. O levantamento aponta grandes variações de preço entre os produtos. O papel ao maço teve a maior diferença, de mais de 6.000%, sendo encontrado entre 25 centavos e R$ 15,50. Em seguida aparecem o lápis preto, o apontador e a borracha branca, todos com diferença superior a 2.000%. A pesquisa não leva em consideração a marca ou a qualidade do produto, mas sim o menor preço. O levantamento completo está disponível para consulta no site do Procon de Blumenau. Blumenau recebeu nesta terça-feira uma visita histórica. Pela primeira vez, o embaixador da Itália no Brasil esteve na cidade para fortalecer laços culturais, educacionais e econômicos. Alessandro Cortese é o primeiro representante oficial do governo italiano a visitar a cidade. A vinda do embaixador teve como foco o fortalecimento das relações bilaterais. Ele elogiou o desenvolvimento de Blumenau e destacou o orgulho dos descendentes de imigrantes italianos em preservar a cultura, o idioma e a gastronomia. Uma cidade muito linda, com um nome muito alemão, mas que tem também um coração italiano. Então, para mim é uma grandíssima alegria. A gente quer preservar a nossa cultura, resgatar as nossas origens, mostrar para as pessoas que hoje apresentam aqui na nossa cidade de Blumenau esses grandes resultados, porque teve gente antes que com muito suor veio para cá quando não tinha nada e construiu Blumenau para ela ficar do jeito
que é hoje o destaque internacional. A agenda da comitiva italiana incluiu encontros com autoridades, representantes de entidades, grupos de descendentes de italianos e uma visita técnica a uma empresa da cidade. Aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos do INSS têm até o dia 14 de fevereiro para solicitar o ressarcimento. Até agora, cerca de 6.200.000 beneficiários já contestaram cobranças irregulares. Deste volume, 4.100.000 já foram ressarcidos, somando 2,8 bilhões de reais. O governo estima que ainda 3 milhões de pessoas possam pedir a devolução. O prazo foi prorrogado para garantir o atendimento a todos os afetados. As fraudes foram identificadas por uma operação chamada Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, e estão sendo investigados para recuperar os valores desviados. Chegamos à última etapa. Se você planejou, preparou a terra, lançou a boa semente e creu sem duvidar, eu te garanto que os frutos eles virão. Metas alcançáveis, mais preparo, mais fé, mais ação é resultado colheita certa. E é só questão de tempo, tá? Mesmo que os ventos fortes eles possam soprar, quem sabe o que plantou não se abala, porque quem cuida do processo celebra o resultado. E lembre-se, todo crescimento acontece embaixo da terra, no secreto, escondido, enquanto ninguém vê. Por isso, guarde isso no seu coração, regue todos os dias, honre o processo e no tempo certo, os frutos eles vão chegar. Toda colheita começa, escondida, mas termina gloriosa. Que seu 2026 seja um ano abençoado, próspero, de boa semeadura e colheita abundante. Que você possa alimentar muitos com aquilo que plantou com fé e com coragem. Esse é meu desejo para você que nos assiste aqui. Para mais dicas, segue aqui também os meus contatos, lá no meu Instagram é jonarizio.seguros e previdência, ou também você pode falar comigo através do meu WhatsApp 479-8863-8873. Um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Jonarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. Santa Catarina pode ganhar um volume expressivo de novos eleitores nas eleições de 2026. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o eleitorado catarinense pode crescer até 20%, o que representa cerca de 1.100.000 de novos eleitores até o fechamento do cadastro eleitoral marcado para 6 de maio. Para que esse crescimento se concretize, a Justiça Eleitoral vai intensificar ações de regularização de títulos com foco na emissão do primeiro título, transferências, atualizações cadastrais e coleta de biometria. O planejamento é feito em parceria com a FECAM e leva em conta o crescimento populacional e o forte fluxo migratório no estado. Entre as medidas previstas estão o reforço da infraestrutura dos locais de votação e a ampliação do programa Justiça Eleitoral em Movimento,
que leva atendimento itinerante a municípios sem cartório eleitoral. As ações buscam garantir estrutura adequada e ampliar o acesso dos eleitores ao cadastro eleitoral para o pleito deste ano. Começa neste sábado a programação do Férias no Parque aqui em Blumenau, com atividades gratuitas voltadas a crianças e famílias. A abertura acontece no Parque das Itopavas, das 4 às 6 da tarde, com basquete, badminton, vôlei e xadrez gigante, sempre com acompanhamento de treinadores. Essas ações seguem ao longo da próxima semana, das 4 às 6 da tarde, em diferentes locais da cidade, como a Prainha, o Parque da Artex e a Praça do Centro Comunitário da Fortaleza. O encerramento será no Parque Ramiro Ridiger, nos dias 30 e 31 de janeiro, com atividades pela manhã e também atividades à tarde. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Vamos começar hoje falando do esporte, falando do Metropolitano. Ontem, o Metropolitano enviou uma nota à imprensa informando que o laudo da administradora judicial foi favorável ao deferimento do processamento da recuperação judicial do Clube Atlético Metropolitano. Isso significa, na prática, que na análise técnica realizada na fase de constatação prévia, foram considerados atendidos os requisitos necessários para o prosseguimento do pedido. Então agora o laudo segue para a análise do juízo, que vai apreciar o relatório e decidir se defere ou não o processamento da recuperação judicial. Essa decisão é o próximo passo formal, quer dizer, o primeiro passo foi dado, indo passo prévio, mas o Metropolitano segue, nessa luta para tentar a sua recuperação judicial, o Clube Atlético Metropolitano. Vai ter festa de aniversário do Metropolitano, viu, gente? Amanhã, dia 22, no Madrugadão Garden, ao lado da Prefeitura, a partir das 6h30 da tarde, e a torcida, principalmente do Metropolitano, está convidando todos a prestigiar. Série A do Campeonato Catarinense de Futebol, a gente lembra que Metropolitano e Beck estão disputando a Série B, mas está rolando a Série A. Quinta rodada, hoje um jogo importantíssimo, 7 da noite na Arena Joinville, jogo de desesperados, O Joinville encara o Carlos Renault. Joinville é o último do grupo A com 1 ponto e o Carlos Renault é o último do grupo B também com 1 ponto, Então a gente lembra que 2 de cada grupo A e grupo B, os 4, no caso os 2 últimos de cada grupo, vão disputar o quadrangular do descenso, onde somente um se salva. Então é muito complicada a situação. Hoje às 8 da noite ainda na Arena Simon tem Brusque e Santa Catarina, 9h30 na Ressacada Avaí contra a equipe da Chapecoense, isso na quinta rodada. Amanhã, no Gigantão das Avenidas, às 7 tem Marcílio Dias e Barra, às 8h15 no Domingos Lima, lá em Concórdia, tem Concórdia e Figueirense. E às 9h30 de amanhã tem Camboriú contra a equipe do Criciúma. No grupo A, o Brusque lidera com 10, o Avaí tem 9, o Camboriú tem 8, Concórdia tem 4 lá na zona de descenso, naquela briga. Marcílio Dias 3 e o Joinville 1. No grupo B, Santa Catarina 8, Criciúma e Chapecoense 7, Figueirense 6. E lá na luta pelo descenso, Barra 3 e Carlos Renault apenas 1 ponto. Para fechar, Jorge, ontem mais 2 partidas lá no Sérgio Luiz Peters, a 5ª rodada do torneio de verão da cidade de Indaial, que está movimentando todo o Vale do Itajaí, muita gente de Blumenau, ainda acompanhar os jogos também, tá muito bacana. E ontem mais uma rodada de muitos gols, Na primeira partida, a Fercical venceu a Bem Bons Salgados por 8-3. E no jogo de fundo, a Barbearia Becker empatou com o Benedito Novo Futsal pelo placar de 2-2. Então, 2 partidas ontem, foram 11, 12, 13, 15 gols ontem nessas 2 partidas pelo torneio de verão de Indaial. Hoje, às 7h30 da noite, tem a Central Cosméticos contra a Maria Gabriela Pizzaria. Partida marcada para as 7h30 da noite. No jogo de fundo, o Lois encara o Timbó Futsal, rolando, portanto, torneio de verão na cidade de Indaial. Jorge, aquele abraço a todos, a você e também aos telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar se vale ou não a pena investir em mobilidade elétrica, como scooter, bicicletas e carros elétricos. A gente volta já já.
Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das Churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. A mobilidade elétrica vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Cada vez mais, né, a gente vê bicicleta elétrica, scooter, patinete e carros elétricos circulando nas ruas de todo o país. Mas vale a pena o investimento em mobilidade elétrica, em equipamentos elétricos? É sobre isso que eu converso agora com o engenheiro eletricista Jones Poffo. Jones, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite e uma boa tarde também a toda a grande audiência aí do Jornal de Blumenau. Estamos aí, espero poder contribuir com informações relevantes. Jones, quando vale a pena investir
em veículos elétricos, como scooter, patinete ou até mesmo carros elétricos? Bom, Jorge, eu costumo dizer que tem dois perfis de público, né, para esse segmento, que é a pessoa que está preocupada com a sustentabilidade, com uma qualidade melhor de ar, com cuidado futuro e tudo mais. Então essa pessoa, ela vai comprar ou simplesmente porque gosta da tecnologia. Então essa pessoa vai adquirir um veículo elétrico, seja um automóvel ou qualquer outro de menor porte de mobilidade, com esse intuito. Mas a maioria das pessoas, que é o segundo público, eles visam custo-benefício, visam economia. Então, por exemplo, no carro elétrico, vai fazer a conta do se vale a pena ou não, quanto que custa o investimento do veículo e quanto que vai economizar em combustível, para decidir se adquire ou não algum veículo da mobilidade elétrica. Bom, além da sustentabilidade, falando em carro elétrico, né, a economia é muito grande, né, se comparado a um carro a combustão. Hoje, o custo de você carregar uma bateria é bem menor do que você encher o tanque de combustível, né, Jones? Exatamente, Jorge. Se a gente for fazer uma conta aí de um veículo a combustão, veículo de médio porte, popular, baixa cilindragem, a gente está falando aí um tanque de 50 litros, aproximadamente 300 e poucos, aí vamos lá, R$350 para encher um tanque. Um carro desse faz uma autonomia aí aproximada de uns 600 quilômetros. Se a gente for comparar com um carro de mesmo porte elétrico, a autonomia fica em torno de 300 e poucos quilômetros, ou seja, metade do combustão, e o custo médio para abastecer um carro desse numa residência, pagando a tarifa da concessionária normal, vai ficar em torno de uns R$40 mais ou menos por recarga. Então, se a gente fizer 2 recargas para empatar a autonomia, né, para fazer os mesmos 600 e poucos quilômetros de combustão, aí a gente está comparando R$80 com R$350. Então, numa conta simples, a gente vai chegar aí em 4 a 5 vezes mais barato rodar com um veículo elétrico. Isso pagando a energia. Agora, se tiver um sistema solar, por exemplo, instalado na residência, então essa economia é bem maior ainda. Sem contar, né, o baixo custo de manutenção de um veículo elétrico comparado com um veículo a combustão. Exatamente. O veículo elétrico, eles são mecanicamente muito simples, né? E nas revisões é feito normalmente uma geral na eletrônica. A eletrônica dele sim é muito importante, da transferência, controle de carga da bateria, carregamento e tudo mais, transferir, né, e transformar essa energia pro motor elétrico. Mas de manutenção mecânica mesmo, motor elétrico, se fizer uma associação aí com os motores da indústria, tem motores da indústria que estão há 20 anos ligados sem qualquer tipo de interferência ou manutenção. Então a gente está falando de peças de desgaste, né? Embreagem, freio, amortecedor, pneu, e mecânica mesmo praticamente não tem no veículo elétrico. Além dos carros elétricos, né, a mobilidade elétrica chama muita atenção por causa de scooters e outros veículos elétricos individuais que vêm cada vez mais ganhando as ruas da cidade. Isso também traz toda uma outra questão, que é a recarga dessas baterias, né? Como é que a gente prepara a nossa residência, por exemplo, né, para fazer a recarga de baterias, as menores de bicicletas, scooter, ou mesmo até as maiores, né, para quem tem um carro elétrico em casa e quer recarregar. Isso dá muito trabalho, é muito difícil adaptar uma residência para receber esses veículos e fazer a recarga? Jorge, difícil não é. É simples, só que tem que tomar os devidos cuidados para não ter acidente elétrico. Aí falando do ponto de vista não da própria bateria, né, mas da instalação da própria residência ou local que está carregando. Então, se a gente estiver falando de um veículo elétrico, ele tem uma potência, até para ficar fácil de comparar, ele tem uma potência muito parecida com o chuveiro elétrico dos mais modernos, né? Então, em torno aí de 7 a 9 kW é uma potência de carregamento de um veículo elétrico. E a gente não pode ligar um chuveiro elétrico em qualquer tomada para fazer uma recarga.
Então a mesma coisa com um carregador de veículo elétrico. Você tem que verificar a instalação elétrica, normalmente contratar um eletricista aí que tenha habilidade e tenha conhecimento para verificar a instalação como um todo, porque não é também somente a tomada ou o circuito onde vai fazer o carregamento. Você tem que ver lá na entrada da residência se o cabo da residência está dimensionado, proteção e tudo mais. Então difícil não é só realmente tomar os cuidados que não vai ter problema nenhum. Da mesma forma, veículos de menor porte, como scooters e patinetes, só que daí numa potência menor. Então, cuidado é exatamente o mesmo, só que adequado à sua carga de carregamento. A gente já falou aqui sobre carros elétricos, na economia, a base é cerca de R$40 por carga, né, de uma bateria. As scooters, bicicleta, então isso cai muito mais ainda. Aí o cidadão começa a comparar isso com o transporte coletivo, com o motorista de aplicativo, com o que ele gasta, e acaba colocando no papel e vê que vale a pena, né, fazer um investimento como esse, né? Exato. Tá muito ligado também ao perfil de utilização do veículo elétrico, né? Para quem tem um uso mais urbano, que vai sair da residência de manhã, vai circular pela cidade ou em trajetos curtos e no final do dia volta para a residência, então esse é um perfil ótimo para esse tipo de veículo, né? Para quem normalmente faz viagens mais longas, então tem algumas outras atenções que devem ser tomadas, que é justamente essa recarga durante o deslocamento. Mas para uso urbano é fantástico, sim. Quem já tem equipamento elétrico de mobilidade, quais os cuidados devem ter? Quais atenções devem ter com a questão de recarga, de baterias, né? Afinal, a gente já viu muitas notícias, muitos vídeos mostrando baterias, por exemplo, pegando fogo. Quais são os principais cuidados que nós temos que ter nesse caso? Bom, já falamos dos cuidados aí de onde colocar para carregar, né? Então esse é um dos principais. E o outro é ficar atento nas características dessa recarga. Então, se você observar algum aquecimento fora do comum durante a recarga, ou no próprio carregador, ou na própria bateria, falando de uma scooter, que normalmente você tira a bateria para fazer a recarga, né? Ou o carregamento aconteceu muito rápido, ou muito mais lento do que o normal. Então, qualquer coisa que fuja da normalidade, preste atenção a esse detalhe e daí procure a sua concessionária, enfim, seu revendedor, assistência técnica para dar uma olhada nisso. O principal ponto de causa de acidente em recarga de baterias é no dano físico dela. Quando a bateria sofre algum impacto, por exemplo, o veículo sofreu um acidente de trânsito e pode ter danificado, ou bateu no fundo numa estrada ruim, alguma coisa assim, nos veículos de menor porte a bateria caiu, ou o piloto levou uma queda com patinete e tal, e a carcaça, né, o invólucro da bateria foi danificado, isso é um grande ponto de atenção que deve ser verificado e deve ser feito a manutenção desse equipamento. Esse é o principal dos principais cuidados que tem que ter na recarga. Então, atento a todas as características durante essa recarga e integridade física dela. E, lógico, as manutenções aí na assistência técnica conforme recomendado por cada um dos fabricantes. Tem dois pontos muito importantes. O primeiro é durabilidade de bateria. E uma pergunta que eu tenho em particular para te fazer. Não há perigo de vício dessas baterias? Bateria de vício de baterias, a exemplo dos nossos aparelhos celulares também, isso é normal, é da característica da bateria. Quanto mais recargas tu faz ao longo da vida, menos capacidade ela vai ter de armazenar essa energia. E quando a gente fala em vida útil da bateria, não é que essa bateria daqui a, vamos supor, o fabricante disse, a minha bateria tem uma vida útil de 10 anos. Não quer dizer que vai chegar daqui a 10 anos e vai jogar essa bateria fora. É que daqui a 10 anos foi considerado que a vida útil dessa bateria chegou ao fim. Por exemplo, ela pode estar com 70% ou 60% da capacidade de carga original dela. Então, se essa expressão, né, a bateria ficou viciada, for essa, né, então lá depois da vida útil dela, ela estaria viciada, que não é exatamente essa expressão, mas ela teria com uma capacidade aí de 60%, 70%
da capacidade original. E ela não precisa necessariamente ser descartada, ela pode continuar sendo usada com uma autonomia menor. Certo. E com o crescimento, né, da procura por esses tipos de veículos elétricos para a mobilidade, não há perigo de a gente ter problemas com abastecimento de energia elétrica devido a uma possível aumento de procura por isso? Bom, a frota de veículos elétricos ela vem aumentando exponencialmente, né? Os fabricantes aí, concessionárias, vão batendo recorde ano após ano, e uma tendência, falando de Brasil aqui, é que continue nessa crescente por mais um bom período até chegar numa faixa de estabilização, que não vai mais vender, mas ela chega a um ponto que ela estabiliza. E a falta de infraestrutura, ela já é uma realidade, né? Para quem usa o veículo numa viagem longa, rodovias e tudo mais, embora existam os chamados eletrocentros, que são as estações de recarga, mas eles já estão em número insuficiente. Então corre o risco de chegar numa viagem, você mesmo sabendo que tal local tem um ponto para você fazer a recarga, mas chega lá, os carregadores estão ocupados. Aí você tem que esperar talvez meia hora, uma hora ou mais para o veículo liberar, e aí sim você começar o seu carregamento num tempo similar a esse. Então hoje já existe essa carência aí na infraestrutura. E, logicamente, se aumentar cada vez mais, como está aumentando o número de veículos e a infraestrutura não aumentar na mesma velocidade, o problema só tende a agravar. Principalmente da geração de energia, né? O problema da geração de energia e do consumo de energia, daí é uma outra ótica ainda, né? Sobre a gente vai existir energia disponível caso os números dos veículos elétricos atinjam o que foi projetado aí em torno de 10, 12, 15% da frota atual de combustão. Hoje é bem menos do que 1%. Sim. Então existem muitos estudos com relação a isso, muitos artigos escritos e publicados aí, que realmente, se um lado, que é o veículo elétrico e com seu carregamento, crescer muito, talvez num futuro um pouco distante aí, as concessionárias tenham um sério problema em atender com energia elétrica todos os carregamentos. Jones Pofo, muito obrigado pela tua participação e os esclarecimentos para a nossa audiência sobre essa questão da mobilidade elétrica. Eu que agradeço, obrigado pela participação. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.